Olá, tudo bom? É dia 12 de maio. Hoje de manhã eu fiz um vídeo da lição número 9, né? Eu até fiz um pouco apressado porque estava ameaçando chover, não caiu uma gota. E agora tá um sol aqui bem forte, estou sentado numa sombra. E estou me protegendo aqui com meu Ray-Ban de ciclista. Eu até não estou enxergando nada aí na câmera. Tem câmera aí? Tá, tem. E estamos aqui para a lição número 10, né? Profecia e as Escrituras, né? Que uma coisa tem a ver com a outra. Mas nessa lição aqui Pedro está defendendo a sua autoridade como um dos autores de livros da Bíblia. Ele naqueles tempos nem sabia que os dois pequenos livros, mas muito conteúdo, fariam parte da Bíblia. Ele não sabia, nem estava interessado nesse aspecto, mas estava interessado em que as pessoas tivessem, que ele escreveu tivessem credibilidade, isso sim, né? Vamos tirar isso aqui, botar esse outro, meio esquisito, né? Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, porque nós necessitamos de Ti, senão vamos inventar mais algumas interpretações falsas, mas com o Teu Espírito isso é impossível. Fica conosco, portanto, em nome de São Jesus Cristo, amém. Bom, agora é sexta-feira, 3 horas da tarde, né? Tá um sol bonito, previsão de muita chuva, realmente a previsão, mais uma vez, não acertou. Mas eu vou ler aqui, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Esse mundo aqui é tenebroso mesmo. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. O dia clareie se refere à segunda vinda de Cristo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Bom, então aqui nós vemos Pedro defendendo a importância da palavra profética, né? A autoridade do que está escrito, se aquilo que foi escrito tem vínculo com a autoridade profética, então não se discute. Eu tenho a seguinte postura: está na Bíblia, eu não discuto, aceito. Não entendi, um dia talvez entenda, mas aceito. Não fico perguntando, será? Está no Espírito de Profecia, Ellen White escreveu, não discuto, aceito. Essa é uma postura de segurança, para que eu não me perca, né? Vocês devem estar vendo, bem aqui assim, ó, aqui e ali, né? Tem uns CDs pendurados lá, no pé de figo, que é para espantar os passarinhos. São CDs de uma música horrível. E não, mesmo assim não espanta os passarinhos, né? Aproveitei para demonstrar isso. O que não presta não serve nem para espanto. Até atrai por isso. Bom, por que crer em Pedro, né? Por que crer em Pedro? Porque Pedro é uma autoridade bíblica, não é? Bom, Pedro apresenta aqui alguns argumentos. Ele esteve com Jesus. Ele esteve com Jesus. Ele cometeu erros em relação a Jesus. Ele foi repreendido por Jesus. Ele aprendeu com seus erros. Isso é importantíssimo. Cometer um erro, como Judas cometeu, e não aprender com erro, e não, portanto, não corrigir, isso é um fracasso. Mas Pedro não foi fracassado, não. Pedro não. Ele cometeu erros graves. Um erro bem grave de negar Jesus Cristo. Ele passou vergonha por isso. Mas ele mudou. Ele mudou.
aceitou. É mais ou menos como Davi, né? Mais ou menos não, é como Davi. Davi cometeu erros graves e é o homem segundo o coração de Deus. Pedro aceitou. Esse verso aqui nós vamos debater na segunda-feira. Ele retorna lá. Então aqui na parte de domingo, na primeira vinda, Jesus veio por dois motivos básicos, né? Além de outras coisas. Primeiro, veio para lutar com Satanás e vencer Satanás. Vencer Satanás, vencer a morte, etc. E segundo, veio para tornar-se o nosso Salvador, para perdoar nossos pecados. Então ele viria pela primeira vez. Na primeira vez já veio, que bom que já passou isso. Para sofrer, ser humilhado, ser julgado em nosso lugar, né? Ser morto. Mas na segunda vez que ele vai vir, que isso está muito próximo de acontecer e vai ser nessa geração, não sei quando, mas que está próximo, tá. Os sinais, a profecia estão aí a dizer isso, então não se duvida. Ele virá em glória, virá para nós buscar, virá para nós ressuscitar os que morreram, né, para transformar os que não morreram. Espero ser um desses, mas se morrer também não faz diferença, não faz nenhuma. Estando na vida eterna, isso é que conta, isso que importa, né? Então vamos ver aqui. Não, eu disse na segunda-feira, não, vai ser na terça-feira. Na segunda-feira aqui é testemunhos oculares da majestade de Jesus. Pedro viu várias coisas, Pedro viu sinais, Pedro viu curas, Pedro viu a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva, né? A ressurreição da filha de Jairo. Pedro viu a transfiguração de Jesus no monte, né? Pedro viu, falou e tocou com Jesus depois que ele ressuscitou. Ele esteve presente em muitos momentos, conviveu com Jesus, aprendeu de Jesus, né? Dialogou com Jesus, quis repreender Jesus em certos momentos, né? Pedro é uma autoridade, esteve com Jesus. Ele não iria inventar uma história, né, fantasiosa, ou como ele mesmo diz aqui, muito bem engendradas, né? Fábulas de pensamento humano, enfim, invencionices. Não, ele não. E o que ele viu, o que ele escreveu, etc., faz coerência absoluta com todo o Antigo Testamento do que estava previsto, etc. Então ele não é incoerente na Bíblia. Ele não é incoerente no que ele testemunha, no que ele relata, né? Portanto, podemos crer no que Pedro escreveu. Isso é importante ter assim em mente, porque aquilo que ele escreveu é vital para a nossa salvação. Ele não escreveu muito, não, ele escreveu pouco. Paulo escreveu muito mais. Mas já, eu repito mais uma vez, o que Pedro escreveu é muito importante, né? Tem ali, cada linha é profundo em informação, é lindo, né? Bom, aí agora sim vamos pro verso áureo, que é verso áureo, já não se chama mais assim, né? Nem me lembro como é que é o nome agora, verso para memorizar, tá? Ou para comemorizar, né? Porque memorizar fica difícil. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, já lemos na Bíblia, vamos ler aqui, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1, versículo 19. Né? Isso aqui quer dizer o seguinte: nós temos a profecia, né? E temos a interpretação da profecia. Né? Nós, adventistas, nós temos... E essa profecia interpretada é uma luz. É uma luz que brilha, que nos ilumina aqui nesse mundo tenebroso, nesse mundo terrível, perigoso, violento, corrupto, né? Imoral. E nós temos, bom, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, para você ser um cidadão do reino celeste. E nós sabemos o que tem que ser feito. Então é só seguir. E o que tem que ser feito não é uma coisa difícil, né? Nós não temos que passar por um vestibular onde tem 60 mil candidatos e por vaga. Não temos que passar num concurso de emprego
ou então no concurso para a vida eterna, nada disso. Nós só temos que viver coerentemente com o que a Bíblia diz, e essa coerência é simples, né? Sermos obedientes à palavra de Deus, é algo bem simples. Mas os atrativos do mundo são fascinantes, né? Como são fascinantes, né? Para relatar alguns fatos, eu já vi um pregador, bem mais de um, se relatar a jogo de futebol. Como gosto! Mas jogo de futebol é coisa onde tem roubo, onde tem competição, onde se mata, né? Onde se infiltrou drogas, etc. Não te meta nesse tipo de coisa. Ainda vai pregar. Meu time que nunca perde, não sei o que mais lá, né? Outros se referem à luta de boxe em pleno púlpito, e etc. Outros se referem ao Big Brother, e não perde o Big Brother. Bom, para relatar com 3 exemplos só, fora muitos e muitos e muitos outros, que as coisas do mundo são fascinantes, elas seduzem, elas atraem. É disso que nós temos que livrar, é o que diz a Bíblia. Livra-te dessas coisas, te liga às coisas de cima, né? Então, o que diz aqui, a palavra profética, para que serve? Serve para clarear o nosso caminho, para nós iluminar o caminho, ou seja, para nós dizer o que nós devemos fazer, como devemos viver, ponto, só isso, simples. E tem que fazer isso. Não te fique baseando no ancião, no pastor, no idoso, no jovem, etc. Baseia-te na Bíblia, ponto, com Jesus, é isso. Bom, então aqui, continuando, né? Pedro disse aqui na parte de quarta-feira, já estamos na quarta-feira aqui, que Jesus é a confirmação das Escrituras, ou da profecia, né? Então nós temos aí, não menciona aqui, mas nós temos aí a grande profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, dos 2.300 anos, né? E o centro dessa profecia é Jesus, porque as datas do ano 27, do ano 31, do ano 34 não é mais com Jesus, mas no ano 27 e 31, dão exatamente no batismo de Jesus e na morte de Jesus. Então, daí para trás, acaba dando no ano em que houve o decreto, o terceiro decreto da reconstrução de Jerusalém. E daqui para frente, de lá para frente, dá em 1854, né? Quando Jesus entra no lugar santíssimo. E Jesus esteve na terra, no ano 31 foi batizado, isso quer dizer ungido, e no ano 27 e no ano 31 foi crucificado. E no ano 34, enfim, os judeus, como nação, não como indivíduos, como nação, rejeitaram Jesus, matando Estevão. Então, as profecias centralizam sempre em Cristo, né? Em 3 momentos. No primeiro momento, a sua primeira vinda, já aconteceu. No segundo momento, a segunda vinda que está por acontecer. No terceiro momento, a terceira vinda, né? Então, elas estão, não são fábulas, como ele diz aqui, engenhosamente inventadas, não são histórias ou ficções, coisas desse tipo assim, que são fantásticas, etc., mas que não têm valor prático algum, né? Então ele falou também que haveria naqueles dias, antes do ano 70, falsos profetas e falsos mestres, e bem no fim do mundo também haveria. E como tem hoje, né? Bom, enfim, concluindo aqui o comentário, para que serve a Bíblia? Nós já dissemos, né? Para nos ensinar, para orientar, né? Para que nós tornemos sábios para a salvação. É o que diz aqui, né? Toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Para isso que serve a Bíblia. É isso. Então, para que Deus deixaria um livro desses escrito por profetas? Para fazer pesquisa científica? Pode fazer, não tem problema. Para leitura, para aprender a ler e escrever? Pode fazer também, não tem problema.
Para servir de romance? Pode servir também, não tem problema. Enfim, para passar tempo? Pode, também, não tem problema. Porém, o objetivo superior da Bíblia é orientar nossa vida para que nos salvemos. Esse é o princípio, esse é o objetivo fundamental da Bíblia. Que assim seja comigo e com todos vocês. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, mais uma vez te agradecemos, porque nos deixaste este maravilhoso livro, nem tão grande nem tão pequeno, o suficiente para ter informações bastantes, para que saibamos como viver. Que assim seja na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.